de suas vidas, viu? Obrigado. Eu creio que você não está aqui hoje pela manhã por acaso, ou simplesmente porque alguém o convidou e você procurou ser gentil e atender. Eu posso dizer que quando eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, eu fui convidado. E eu fui para atender um americano que me chateava muito e convidava sempre. E para ficar livre eu falei, eu vou e depois eu não preciso mais voltar. Mas eu não sabia que era Deus que estava fazendo aquilo, porque naquela noite eu entreguei minha vida a Jesus. E minha vida mudou completamente. Todo o rumo da minha vida mudou. Então eu creio que você não está aqui por acaso. Eu creio que Deus tem um plano especial para a sua vida. E Deus quer falar com você nessa manhã. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração. Independente do homem à frente, das limitações do pastor, o Senhor possa alcançar a nossa mente, o nosso coração e falar de acordo com a minha e a sua necessidade. Eu gostaria de orar, então nós vamos continuar. Santo Deus e Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, e tão somente o Teu Espírito Santo, fale ao nosso coração, para que somente o Teu nome seja glorificado nesta igreja e em nossas vidas, e nós ouçamos a voz de Deus e não de homem, e possamos estar certos de que o Senhor nos visitou nesta manhã. É no santo e bendito nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma família que tem muito a ver com cada um de nós, com todos nós. Eu quero falar sobre uma família de imigrantes. Uma família de imigrantes que viveu milênios de anos atrás. E eu espero que falando desta família possa servir de encorajamento para mim e para você. A sua história começa no Gênesis e se estende até o Êxodo. Moisés usou muitos capítulos da Bíblia para poder contar a história desse povo. E eu estava separando para o nosso texto Êxodo capítulo 3, porque eu sei que a maioria conhece a história desse povo. Mas me veio à mente durante o preparar da mensagem, e eu trabalho várias vezes na mesma mensagem, que havia pessoas, poderia haver pessoas aqui que talvez não conheçam bem a história. E como eu poderia abranger toda essa história que usa vários capítulos da Bíblia, e não daria para pôr tudo na tela, nem explicar aqui. E me veio à mente Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 9 a 36, quando o primeiro mártir do cristianismo, chamado Estevão, pregou aos judeus e usou a história de Israel para anunciar a eles Jesus Cristo. E ungido pelo Espírito Santo, Estevão foi tão sábio que conseguiu em apenas 27 versículos resumir de maneira bem sucinta, mas muito clara, aquilo que está registrado em vários capítulos do Velho Testamento. Assim é que, ainda que no boletim você vê escrito lá Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 12, eu achei melhor mudar para o sermão do Estevão, onde Estevão conta a história de maneira abreviada, e até aqueles que não conhecem a história poderão ter uma noção a respeito dela. Então vamos ouvir o que diz a Bíblia. Está lá em português, inglês e espanhol, mas eu vejo que quando põe no quadro fica um pouco pequena a letra, né? Eu não sei se lá do fundo dá para enxergar e ler. Eu vou procurar na semana que vem fazer letras maiores. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação. E nossos pais não achavam alimento, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos,
e sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito, e morreu ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém, e depositados na sepultura que Abraão comprara, por ser certa soma de dinheiro, aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou-o a filha de Faraó, e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia ao seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo, em um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito, a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Como nós vimos no texto bíblico, o pai dessa família que eu mencionei, que tinha 75 pessoas a princípio, se chamava Jacó. E a Bíblia diz no Velho Testamento que Deus lhe deu por sobrenome Israel. Deus praticamente mudou o seu nome de Jacó para Israel. Eles viviam na terra de Canaã, mas eles tinham um filho que já morava no Egito há muito tempo. O nome desse filho, como vocês viram, se chamava José. Esse filho passou por muitas lutas e tribulações, tanto quando foi para o Egito, como durante o seu período lá. Seus primeiros anos foram muito sofridos, mas esse filho de Jacó, chamado José, era um homem temente ao Senhor. E apesar de estar em terra estrangeira, onde tinha até que aprender a nova língua, ele prosperou muito. E ele foi coberto da unção e da sabedoria de Deus, porque ele buscava a Deus, que chegou ao ponto de ser o segundo homem mais importante do Egito, o homem de confiança de Faraó. E tudo que Faraó tinha estava sob o cuidado de José. José, diz o texto, foi um instrumento de Deus para fazer a carta de chamada para a sua família. No Velho Testamento diz a Bíblia que quando ele falou ao Faraó que ele tinha encontrado seu pai e seus irmãos que estavam na terra de Canaã, o Faraó falou: manda trazer toda a sua família e dá para eles o melhor na terra que há no Egito para eles morarem. E Faraó mandou carruagens e escolta de soldados para trazer toda a família de José.
foi levada para o Egito com honra, e José os ajudou a se integrar na sociedade egípcia, e eles prosperaram muito ali. Entretanto, o tempo passou, e com o passar do tempo, um povo chamado Ixo, que vivia sempre ao redor do Egito, era um povo nômade, foi se infiltrando na cultura egípcia, e sem derramamento de sangue, eles conseguiram entrar no sistema egípcio, deram um golpe, e o Ixo se tornou faraó no lugar do faraó. Esse faraó Ixo não era de descendência semita, não conhecia o povo de Israel e nem a história de José. Ele não deu nenhum valor para toda a história de José. Mas como eles conseguiram entrar e derrubar o faraó no poder, ele viu que Israel estava prosperando muito, que o povo estava crescendo e que era um povo muito dotado. Então ele preocupou-se que Israel poderia fazer o mesmo que eles fizeram, que o povo Ixo fez, de tomar o poder e subjugar o Egito. Então ele agiu com astúcia, como diz o texto bíblico. Aqui está resumido, mas no Velho Testamento diz que ele mandou matar todos os meninos hebreus. E você talvez pergunte, mas por quê? Muito simples. Quando as meninas hebreias crescessem, elas não teriam rapazes hebreus com quem se casar. Elas teriam que casar-se com rapazes egípcios. Casando-se com egípcios, elas seriam assimiladas pela cultura egípcia e perderiam a identidade hebraica. E com isso a nação de Israel dentro do Egito seria diluída. Uma estratégia que podia parecer sem importância, mas muito perigosa. E assim agiu o faraó. E ele conseguiu matar todos os meninos, com exceção de um. Com exceção de um menino. Eu imagino que o povo de Israel esteve clamando, esperando no Senhor, e dizendo, por que sofre o nosso povo? Nós pedimos e Deus não vem em nosso socorro. Onde está o Senhor Jeová, nosso Deus, que nada faz e não ouve a nossa oração? Mas enquanto isso, Deus estava cuidando, Deus estava trabalhando, Deus estava planejando o tempo certo e a pessoa certa para livrar o seu povo. E diz a Bíblia que Deus não se esqueceu do seu povo. De todos aqueles meninos que foram sacrificados, por mais que Faraó trabalhou, escapou um. E a mãe dele, quando viu que o bebê com 3 meses já chorava muito e não tinha como esconder, porque ela escondeu até os 3 meses, ela fez um cesto, betumou o cesto, que com betume não afundava na água, pôs o bebê no cesto e disse à sua irmã Miriam, vai olhar o bebê, e colocou no Nilo. E vocês sabem que o Nilo é famoso pelos crocodilos, mas até ali Deus guardou o menino. E ela foi à margem olhando o cesto, e o cesto foi parar onde se banhava a filha do faraó, a princesa. A princesa não tinha filhos, mas quando viu aquele belo bebê, ela pensou, eu vou pegá-lo para mim. Só que ela notou que ele vivia embrulhado numa roupa de hebreus. E logo a menina chegou, a senhora quer que eu arrume uma babá para cuidar do menino? Ela falou, por favor, porque ela sabia que ela não podia levar o menino para o palácio, porque o pai dela ia descobrir, o pai mandou matar todos os meninos. E a Miriam levou para a própria mãe cuidar do irmãozinho. Até que o irmãozinho cresceu, desmamou, tinha condição de ir para o palácio, e ele foi criado na ciência dos egípcios. Interessante, o Senhor diz na sua palavra, operando eu, quem o impedirá? Você é um imigrante, você veio para essa terra, cheio de sonhos, e nós descobrimos que no Canadá dinheiro não dá em ar. País muito rico, mas tem que se trabalhar duro. Não é como todo mundo pensa, é difícil, mas é um país muito bom. Aqui você pode ter um trabalho com dignidade, você pode dar segurança à sua família, você pode ter condições que muitas vezes nos nossos países nós não temos, mas você tem que aprender uma nova língua, você tem que aprender uma nova cultura, você tem que competir no campo de trabalho para poder prosperar.
E eu creio que nesse caso, a história de Israel, vendo como Deus cuidou daquele povo em situações muito mais difíceis, talvez sirva para encorajá-lo, encorajá-la, que o seu problema não é nada comparado pelo que passou Israel. E se Deus cuidou, Deus cuida de você também, porque Ele é o mesmo, Ele não muda. E sabe o que aconteceu? Deus usou o menino Moisés, que foi tirado da água, e por isso o nome Moisés quer dizer tirado da água, e a princesa o criou no palácio. Aos olhos humanos isso nada significava, mas Deus estava trabalhando para que o menino que o faraó queria matar fosse criado dentro da sua própria casa. O próprio faraó deu toda a proteção para aquele que ele mesmo tentava destruir, e criou-o como seu neto. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses na casa de seu pai, e sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Veja, criado como filho, era hebreu, menino hebreu, mas criado como um príncipe egípcio, criado como filho da princesa, então com todo o direito a subir ao trono um bom dia. Era um príncipe. Operando Deus, quem impedirá? Deus diz: eu sou aquele que abro e ninguém fecha, mas sou aquele que fecha também ninguém abre. Por isso é bom estar do lado de Deus, ter a sua vida nas mãos do Senhor, entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele fará. Porque nem mesmo o grande e poderoso faraó, o homem mais importante do mundo da sua época, pôde impedir o plano de Deus. Ao contrário, foi usado por Deus para impedir aquilo que Ele queria fazer. Ele mesmo foi instrumento para que aquele rapaz fosse criado, educado na corte de Faraó. Diz o versículo 22 desse texto que lemos: e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Veja, ele foi criado em toda a ciência dos egípcios. Ele foi preparado. Foi nesse tempo mais difícil, nesse tempo mais improvável, que Deus usou o próprio faraó para preparar o libertador de Israel das terras do Egito. E ele adotou o menino Moisés, criou no palácio, e aquele menino foi preparado por Deus para libertar o seu povo Israel. Nisso nós vemos, como eu disse, operando Deus, quem impedirá? Terceira coisa, depois que Moisés foi criado no Egito, quando ele tinha 40 anos de idade, e ele era um príncipe, Deus o levou para o deserto. Versículo 29, Moisés esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Êxodo 3:1, e apacentava Moisés o rebanho do seu sogro sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, Horebe. Depois de 40 anos de idade, Deus levou Moisés para ser treinado. Um detalhe importante: Moisés era um príncipe. Como príncipe, ele sabia como entrar e sair na corte. Como príncipe, ele sabia como falar ao rei Faraó. A Bíblia diz que Moisés era poderoso em obras e em palavras. Muita gente fala que Moisés tinha dificuldade para falar. A Bíblia está dizendo que ele era poderoso em palavras. Quando Moisés disse para Deus: eu sou pesado de língua, é porque como estrangeiro, 40 anos fora, ele perdeu aquele vocabulário
pesado de língua. Se você não fala bem o inglês, você se sente pesado de língua quando você tenta conversar com uma pessoa. Não é verdade? Fica difícil. Quando eu era menino eu podia falar italiano. Hoje, se eu vou falar, eu fico pesado de língua. Eu entendo, mas tenho vergonha de falar porque eu acho que eu vou falar errado. E eu acho que Moisés era pesado de língua nesse sentido, porque a Bíblia fala que ele era poderoso em palavras. Então ele não era pesado de língua no sentido que ele não conseguia falar direito. Mas veja, ele foi criado como um príncipe, somente que para guiar Israel pelo deserto, Deus não precisava de um príncipe, Deus precisava de um pastor. Por isso Deus levou Moisés e ele passou aí mais 40 anos agora no deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro, sendo treinado por Deus para conhecer, viver no deserto e saber o que é conduzir ovelhas quando se perde no deserto para o aprisco, para a segurança. E foi isso que Deus fez com Moisés, levou ao deserto. E ali Moisés passou 40 anos sendo preparado pelo Senhor. Então até aqui nós vemos, quando Faraó quis impedir o imigrante de crescer, destruindo toda a geração, Deus salvou um e colocou dentro da casa do próprio Faraó para que cuidasse da libertação. Ali ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. E o povo egípcio era um povo muito culto. Até hoje eles não sabem como é que fazer aquele embalsamamento, como que construíram aquelas pirâmides enormes, aquelas pedras tão pesadas. E eles conseguiram fazer tudo aquilo e muitas outras coisas. E Moisés conhecia tudo isso. Mas isso não bastava. Moisés precisava ser preparado agora para andar 40 anos no deserto. A vida de Moisés foi de 40 em 40. 40 no palácio, 40 no deserto, e depois 40 caminhando pelo deserto até a terra prometida. Viveu até os 120 anos. E a Bíblia diz que Moisés morreu porque Deus o chamou, pois os seus olhos ainda eram fortes, o seu vigor como o de um jovem. Em quarto lugar, nós vemos que Deus ouviu a oração do seu povo e foi buscar Moisés para libertá-los. Interessante. No Salmo, muitas vezes o salmista, homem inspirado por Deus, diz: Senhor, quanto clamo, tu não me ouves. Muitas vezes o próprio salmista clamava e parecia que Deus não ouvia. Talvez você passe por lutas, por necessidades, às vezes por enfermidades, ou a busca de um trabalho, e você diz: Senhor, quanto clamo e o Senhor não me ouve. Engano. Deus ouve e Deus está trabalhando, Deus está preparando. Às vezes eu falo com irmãos que estão pensando em comprar uma casa e falo: pastor, ora a Deus para que a gente ache a casa que a gente precisa. Vamos orar, mas sabe, não tem pressa, porque a casa que você precisa pode ser que ainda não colocaram à venda. A casa que Deus tem para você, pode ser que a pessoa ainda não está pronta para sair. Se você quer que Deus tenha, espera no Senhor, porque Deus vai dar na hora certa, a casa certa, pelo preço certo, aquilo que você precisa. Mas quando nos apressamos, atropelamos, colocamos o carro na frente dos bois, e aí nós não estamos seguindo o Senhor, estamos seguindo o nosso coração. Foi o que fez Moisés. A Bíblia diz, vocês viram no texto, quando ele viu um egípcio maltratando um hebreu, ele foi e matou o egípcio, porque ele achou que fazendo isso o hebreu ia entender que ele seria o libertador. E nada disso. No dia seguinte ele viu dois hebreus brigando e falou: mas vocês são irmãos, não maltratem um outro. O que maltratava desse, agora você vai querer matar eu que ele matou o egípcio? E Moisés teve que fugir do deserto, porque quem matasse um egípcio era sujeito à pena de morte, fosse quem fosse. Então veja, quando nós fazemos as coisas da nossa maneira, nós atropelamos as coisas. Nós temos que estar debaixo da direção de Deus. Quanto tempo levou Deus até que fosse a hora de tirar Israel do Egito? E completado 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar,
foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Como vocês podem ver, enquanto Israel vivia o seu dia a dia, Deus cuidadosamente trabalhava. Você diz: mas 40 anos é muito tempo para mim e para você, que temos uma vida tão limitada, mas não para Deus. Eu gosto de comparar Deus conosco, como nós olhando uma formiguinha no chão. Você olha uma formiguinha no chão que às vezes vive só dias, e aquele percurso que ela está correndo, para ela pode parecer sei lá quantos quilômetros, mas para você que está olhando, ela está ali no mesmo lugar agora, não andou nada. Para Deus que está olhando aqui embaixo, a gente acha que está passando tanto tempo, mas a Bíblia diz que Deus é eterno, Ele olha e Ele vê tudo. Não precisa passar tempo para Ele ver tudo que está vendo. Então 40 anos para Deus não é nada, porque a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Gerações passaram, gerações cresceram, gerações sofreram, gerações morreram, mas o nosso Deus vivo está. E passa o céu e a terra, Ele diz, mas a minha palavra não passa, a palavra do Senhor não passa, diz Ele. E assim, Deus nunca está com pressa, Deus nunca chega atrasado, Deus está sempre na hora certa. Eu li uma vez num lugar onde eu fui, num acampamento cristão, estas palavras eu nunca mais me esqueci: God is never in a hurry, God is never late, God is always in time. Esse é o Deus que nós conhecemos. Ele está sempre na hora certa. Talvez Israel pensasse que Deus se esqueceu, mas Deus nunca se esquece. Se você pensa que Deus está se esquecendo do seu problema, que está demorando a ser solucionado, a Bíblia diz: descansa, pois, no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor, confia nele, pois Deus fará aquilo que você jamais imagina. Você pensa que Israel poderia imaginar que Deus iria usar Moisés para libertá-lo? Eu imagino que Israel podia pensar em muitas formas de libertação, até num levante. Nós somos um povo enorme, vamos fazer aqui uma revolução, sei lá, podia pensar em muita coisa, mas jamais pensar em Moisés. Eu acho que jamais pensariam que Deus chamaria Moisés para ser um instrumento. Deus foi lá no deserto. Olha, Deus sabia onde Moisés estava. Deus sabe onde você está. Deus sabe cada um dos seus passos, cada uma das suas necessidades. Ainda que todos pensassem que Moisés já tinha morrido, ninguém falava mais desse Moisés, mas Moisés estava sendo conservado por Deus para a hora certa. E no momento certo, diz a Bíblia, passaram 40 anos, mas Deus não se esqueceu. Deus foi que trouxe Moisés. E ele foi o meio de Deus, a Bíblia diz. Aquele Moisés que o povo rejeitou, Deus o usou para tirar o povo da terra do Egito. Então os meios que muitas vezes você rejeita, que você acha que não são prováveis, Deus pode usar. Os meios que você pode achar que é impossível, que ninguém mais pode fazer nada. Vocês lembram da mensagem do domingo passado? Daniel, nem o próprio rei podia livrá-lo. Deus fechou a boca dos leões. Quando Deus trabalha, ninguém impede. Agora Deus trabalha por aqueles que nele confiam. Tudo contribui juntamente para o bem dos que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus faz tudo contribuir juntamente para o bem. Agora não é daqueles que Deus ama, porque Deus ama o mundo e deu seu Filho. A Bíblia diz daqueles que amam a Deus. Tudo contribui juntamente para o bem do que ama a Deus. O que ama a Deus espera em Deus, confia em Ele, espera nele, porque o nosso Deus está sempre presente. Alguns pequenos detalhes do texto para que eu possa terminar.
Êxodo 3:2 diz a Bíblia: apareceu a Moisés o anjo do Senhor. Êxodo 3:6: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. O que quer dizer isso? Talvez até o próprio Moisés já tinha esquecido. Talvez até o próprio Moisés já tinha se acomodado depois de 40 anos. Mas Deus foi lá e falou: olha, rapaz, eu sou Deus, eu não mudei. E agora você está pronto, eu vou te mandar para a terra do Egito. E o Moisés falou: mas Senhor, agora está tão bom, só cuidando das ovelhinhas aqui, não me dá trabalho, um rebanhozinho quietinho, uma vida mansa, Senhor. Estou com a minha mulher, com meus filhos, meu sogro, um velhinho tão bonzinho. O Senhor vai me levar de volta para o Egito, Senhor? Usa outro, faz favor, Senhor. Usa outro. Eu já nem falo mais a língua, eu estou pesado no meu vocabulário, eu nem lembro mais como fala. Ele falou: não tem problema. O teu irmão Abraão, ele mora lá até hoje, ele vai ser o seu porta-voz. Você vai ser como um Deus para ele, e ele vai ser como tua boca. E ele vai falar. Quer dizer, quando Deus quer trabalhar, não tem desculpa. Deus usa até aqueles que pensam: eu não tenho capacidade. E é nessa hora que realmente Deus usa. Porque aqueles que acham que têm capacidade, Deus despreza. Porque Deus não quer os capacitados, Deus quer aquele que Ele pode capacitar. Não aqueles que se acham, mas aqueles que sabem que nada são e que se colocam nas mãos de Deus para que Deus trabalhe. E foi assim que Deus usou Moisés. Porque enquanto Moisés se achava importante, ele só fez besteira, só fez coisa errada, matou um egípcio, precisou fugir. Quando ele estava lá esquecido, ninguém mais lembrava dele, Deus lembrava. Quando até ele talvez se esqueceu, Deus não se esqueceu. E o que diz? Deus vê as nossas lutas. Versículo 7 do capítulo 3 de Êxodo: tenho visto a aflição do meu povo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que viu a aflição de Israel, que viu, como vimos na semana passada, a aflição de Daniel, Ele vê a sua também. Ele vê a aflição do seu povo. O nosso Deus não é surdo, Ele ouve as nossas orações. Êxodo 3:7: eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Deus conhece as nossas aflições e as nossas lutas. Conheço os seus sofrimentos. Êxodo 3:7. Que pai não se compadece pela aflição do seu filho, pela dor da sua filha? Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai que está nos céus. E eles dizem: eu tenho visto a aflição. O coração de Deus dói quando você sofre, quando você chora, quando você carece. O que você precisa saber é que Ele o ama, que Ele a ama, e que Ele está com os braços estendidos. Ele diz: os meus braços não estão encolhidos para que não possam abençoar, nem as minhas mãos atrofiadas para que não possam salvar. O que você precisa é crer nisso, confiar nele, porque Ele virá em seu socorro. Ele ouve as suas orações, Ele conhece os nossos sofrimentos, e Ele age em nosso favor. Êxodo 3:8: desci para livrar da mão dos egípcios. Foi Deus que veio livrar Israel das mãos dos egípcios. Agora Deus usou o seu povo, Deus usou Moisés. Deus vai usar pessoas para abençoar você. Você não precisa ficar esperando que Deus mande um anjo do céu para socorrer você. Deus muitas vezes vai usar pessoas ao seu redor. O que você precisa ser humilde para aceitar ajuda. Muitas vezes somos orgulhosos demais para aceitar ajuda. Nós precisamos aceitar. É Deus que escolhe os seus instrumentos. Êxodo 3:10: eu te enviarei a Faraó. No Egito podia ter muita gente dos hebreus que talvez estivesse melhor preparado que Moisés. Mas foi quando Moisés se sentiu fraco que Deus o fez forte. E o capacitou e disse: eu me enviarei a Faraó. Só que é Deus quem faz a obra. Deus envia, mas quem faz a obra é Ele. Deus usa pessoas, mas é Ele que está no controle. Ele escolhe os instrumentos.
mas é o Senhor que trabalha. A Bíblia diz: é Deus que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Segundo a boa vontade de Deus. Por isso a Bíblia diz que nós devemos procurar conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a nossa é imperfeita. Muitas vezes nossos sonhos, nossos planos ainda não são perfeitos. Mas quando a gente busca de Deus, Deus aperfeiçoa. Então, seja qual for a luta que você passe, seja qual o problema que você tenha de enfrentar, não desista. Quando Israel dizia: vamos voltar para a terra do Egito, lá havia comida, Deus fez cair comida do céu, para que eles soubessem que onde que o povo de Deus estivesse, não faltaria comida. Quando eles estavam com sede, Deus fez sair água da rocha, para que o povo soubesse que o seu sustento e a sua sede era saciado por Deus. Quando caminharam 40 anos no deserto, nem as suas sandálias gastaram, nem suas roupas envelheceram, para que soubessem que é Deus que cuida do seu povo. Talvez passemos por lutas, por tribulações, especialmente os irmãos que estão ainda começando a sua vida de imigração no Canadá. Mas se você confiar no Senhor, jamais voltará para trás, porque o caminho com Deus é para frente. Deus está pronto a abençoar e aplanar o seu caminho, se você estiver os seus olhos em Cristo, autor e aperfeiçoador da nossa fé. É Deus quem faz a obra. Atos 7,32: certamente eu serei contigo, diz o Senhor. Portanto, naqueles dias, a resposta de Deus para Israel foi Moisés. Nos nossos dias, a resposta de Deus para a igreja é Jesus Cristo. Filipenses 4,19 diz a Bíblia: o meu Deus suprirá cada uma das vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, segundo as suas riquezas. Então nosso Deus é rico. Ele pode suprir cada uma das suas necessidades, das minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. E nós, como crentes, devemos confiar e entregar o nosso caminho ao Senhor. Salmo 37, de 5 a 7 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se você entrega os seus cuidados ao Senhor, Ele cuidará de si. Eu vou parando por aqui, embora ainda não acabou o sermão, mas eu vou precisar parar porque o tempo já está acabando. Mas se você tem alguma necessidade e gostaria que eu orasse por você nesse momento, ponha-se de pé onde está. Você não precisa me dizer a sua necessidade, mas quando você se coloca em pé diante de Deus, você está dizendo: Senhor, eis-me aqui, olha para mim, Senhor. O pastor não precisa saber, o pastor vai orar. Deus sabe. Agora é você que vai dar testemunho se você crê que Ele tem poder para resolver o seu problema, se colocando de pé. Se você se coloca de pé, é você e Deus. E nós vamos fechar os olhos em oração e vamos clamar por sua vida preciosa. E Deus vai interceder por você. Porque ali em Israel, quando eles saíram do Egito, já havia alguns milhões de hebreus, não eram mais 75. E Deus olhava para cada um deles, não era simplesmente para Moisés, não era para o povo no todo, Ele olhava para cada pessoa. Deus olha para você como um indivíduo, como um ser feito à imagem e semelhança do Senhor que Ele ama, e Ele quer atender a sua oração e a sua necessidade. Coloca agora diante de Deus a sua súplica, o seu problema, ou o seu sonho, o seu projeto de vida, o seu desafio, ou uma enfermidade que você esteja passando e precisa da cura. Deus pode visitá-lo, ninguém conhece o seu pensamento agora, mas Deus conhece, e Ele pode atender a sua oração. Senhor Deus, o Senhor está vendo os irmãos, irmãs, amigos, amigas, que se colocaram em pé nesse momento, testificando diante de todos que eles confiam que o Senhor é Deus, que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra, e o Senhor vai agir em seu favor. Eles querem entregar ao Senhor o seu caminho, a sua necessidade, o seu sonho, o seu projeto de vida, a sua enfermidade, as suas angústias, as suas inquietações.
e descansarmos, Senhor, sabendo que o mais o Senhor fará. E eu quero pedir agora que o Senhor dê prova a eles de que o Senhor é Deus, e que agindo o Senhor ninguém impedirá, e o Senhor venha no socorro de cada um deles, seja qual for a sua necessidade. E o Senhor dê clareza, lucidez, compreensão, discernimento, para verem a mão do Senhor agindo. E acrescenta-lhes a fé, para que jamais desistam, jamais voltem para trás, mas continuem marchando no caminho da vitória, olhando para Cristo, o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Eu peço a Deus as tuas bênçãos sobre este povo, sobre a tua igreja, sobre cada um de nós, porque sem ti nada somos nesse mundo, Senhor. Sem ti nada podemos fazer. É no nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Parece que todos precisam.